mais assim, do que o Espírito Santo de Deus assim pode operar em nossas vidas. A gente vai tratar de um assunto, vamos dizer assim, bem envolvente nas nossas vidas do cotidiano. Um assunto que inclusive foi matéria no seminário e de fato... Deixa não atrapalhar lá, acho que eu vou ficar com o microfone lá atrás, vai ficar ruim. E de fato uma matéria que foi bem interessante ali no seminário. Às vezes a gente ouve, mas talvez não ouve tão a fundo, como por exemplo os dons espirituais, como bem passado ali pelo pastor Marcelo. Às vezes a gente lê algo referente ali, mas não se aprofunda. E como de fato a gente precisa estudar a Bíblia para nos aprofundarmos, conhecermos cada vez mais assim a vontade do Senhor para nossas vidas, iremos tratar de um assunto bem interessante. Mas quantos aqui, de verdade, gostam de cuidar das coisas? Olha, você vê, eu gosto de cuidar das coisas, das minhas coisas em particular. Quantos gostam de cuidar das coisas dos outros? Já muda um pouquinho o interesse, né? Mas eu vou cuidar das coisas dos outros, mas melhor seria cuidar das nossas coisas em particular, né? Mas fato é que a gente vai ver alguns conceitos, alguns princípios também com relação à palavra, em relação ao tema. Mas a imagem que os irmãos estão vendo ali, qual é a primeira coisa que vem na mente dos irmãos quando olham para aquela imagem? A praia, mar azul, areia, um peão deitado ali, lendo um livro, férias, o que mais? Estou de boa, férias, o que mais? E tranquilidade, paz, sossego, o que mais? Às vezes a gente usa, preguiça, uma expressão até um pouco errada nesse sentido, regalias, mordomias. Você olha para aquela pessoa e fala, que mordomia daquela pessoa, né? Mas irmãos, o assunto que a gente vai tratar é mordomia e finanças. E em relação ao que a Bíblia nos apresenta, em relação ao que o mundo vê como mordomia, é muito diferente uma coisa da outra. Mordomia, se você procurar no dicionário, vai estar lá relacionado ao mordomo que cuida das coisas de alguém. Se você vê ali a palavra mordomo, é aquele que é responsável em administrar aquelas coisas ali. Irmãos, Deus nos chama para ser mordomos. Cada um de nós, assim, aqueles que já conhecem, assim, ao Senhor. Como texto base, abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Irmãos, eu não sou expert no assunto, gostaria de me aprofundar um pouco mais também. Tivemos a aula ali no seminário, a matéria ali no seminário me chamou muita atenção porque muitas coisas eu não tinha visto com esses olhos, um pouco mais a fundo. 1 Coríntios capítulo 4. Deixa sua Bíblia de prontidão aí logo após a leitura, que a gente precisa fazer a leitura de alguns textos também, para que essa primeira aula vai ser mais como uma introdução relacionada à mordomia. Depois a gente vai ver algumas outras mordomias, mordomia do tempo, por exemplo, mordomia do corpo, nosso corpo físico, e mordomia referente a bens materiais também, relacionado a finanças ali. Às vezes, quando nos é falada a palavra mordomia, a gente lembra somente a valores monetários, dinheiro ou bens. É uma parte, mas envolve muitas outras coisas também. Olha o que aqui diz lá então em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Todos acharam? Vamos ler todos numa só voz? Vamos lá? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. O que Deus espera dos despenseiros? Quem são os despenseiros? Aqueles que já conhecem a Cristo. Se você já conhece a Cristo, você já está ali registrado como um despenseiro. Mas vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer e bem dizer assim ao Senhor, por mais esse tempo tão precioso que aqui o Senhor nos oferece assim, e que de fato, ó Deus, possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Pedimos, ó Pai, o ensino em particular, molde primeiramente assim ao meu coração, como o coração de cada um dos amados irmãos aqui, que possa se encontrar com corações quebrantados, corações ali preparados para ouvir e obedecer, como foi muito bem falado esta manhã também. Com certeza a obediência irá nos trazer grandes
regalias e mordomias no sentido de que iremos nos encontrarmos dentro da perfeita vontade, assim, do Senhor. Então, por favor, ó Deus, usa da Tua palavra, assim, para falar conosco, e que os Seus ensinos possam aqui ser mostrados, e a Sua palavra possa ser exercida e cumprida também na vida de cada irmão, porque, como vimos ali em 1 Coríntios, é a vontade perfeita do Senhor. O Senhor nos encontra ali fiéis, ó Deus, ao envolvermos na parte dispenseira, na parte de mordomia, Pai. Por favor, exercendo essa função. Assim rogamos, ó Pai, perdoa os nossos pecados e capacita-nos no Teu Espírito e usa nossas vidas, ó Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Pois assim rogamos e agradecemos assim ao Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Acho que é melhor colocar aqui. Ou fica melhor, pastor. Você é meio italiano, meio italiano, vai aprendendo, mãos, vai né? ajeitando. Ficar mexendo assim com as mãos, não precisa do microfone. Mordomia e finanças. É sério. Justamente, fica bom sim. Como disse, essa primeira aula é mais uma aula de introdução. No decorrer das aulas, imagino que deve ser em torno de umas 6, 7 aulas mais ou menos ali na preparação, mas tudo vai depender do que assim ocorrer aqui nesse tempo. Mas em algumas outras aulas a gente irá exercer aulas mais práticas, porque é um assunto que ouvir é muito bom, mas praticar é muito bom também. Muitas das vezes se torna mais fácil do que ouvir também. Logo após, no finalzinho, pastor, 15 para as 11 que bate o sinal, né? Quero deixar já um desafio para os amados irmãos ali. Não é nada muito difícil, nada muito espetacular, mas simplesmente uma aplicação dessa primeira parte que a gente vamos ver sobre mordomia. Mordomia ou despenseiro. No texto, no grego, é oikonomos, que significa mordomo, administrador. Inclusive está ali a palavra oikonomios, que significa mordomo, administrador ou economista. Então já tenha isso em mente, irmãos, porque no decorrer das aulas vamos ver que muitos conceitos que já temos como base, não estou falando conceitos bíblicos, conceitos nossos em particular, terá que ser deixado de lado, terá que ser quebrado para que os conceitos bíblicos possam ali se estabelecer. Vixe, mas vai ter que mudar muita coisa na minha vida? Se você quer ser um despenseiro fiel, como diz lá em 1 Coríntios, muita coisa vai ter que ser deixada. Quando fizemos ali a matéria ali, é matéria em cima de matéria, então não dá tempo de se aprofundar tanto. Mas quando o pastor deu ali o desafio de estar trazendo as aulas ali, orando Deus, dando direção, quando a gente aprofunda um pouco mais, Deus já bate de frente com a gente no sentido, como que você quer continuar a sua vida cristã exercendo a mordomia que você está exercendo? Isso aquilo já é um choque na mente. E sinceramente, irmãos, não para minha glória de jeito nenhum, mas orei ao Senhor, Senhor, se não for para o Senhor me mudar, nem me permita que eu esteja ali na frente a trazer esses ensinos. Porque são coisas assim, básicas do básico. Ninguém vai ouvir nada de diferente aqui no decorrer dessas aulas. Mas, irmãos, é a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente esquece da vontade perfeita, assim, do nosso Deus. O texto é claro em nos dizer que se refere a pessoas que cuidam dos bens de outrem. Portanto, é correto afirmar que Deus requer que seus mordomos sejam fiéis. Provavelmente os irmãos já ouviram em um filme, um seriado, ou até mesmo novela, senão que os irmãos assistam a novela. Ali um mordomo trabalhando, certo? E o mordomo, quando você olha para ele, você vê uma pessoa de confiança. Com certeza o dono da casa, o proprietário ali, lança sobre o mordomo toda a responsabilidade de todos os gastos, de tudo que ocorre ali. Lembra de José do Egito? Eu queria ter José do Egito como meu mordomo em particular. Porque tudo que Deus colocou na vida dali do seu Senhor e tudo que o Senhor dele colocou na mão dele fez com que prosperasse. Irmãos, o que Deus tem colocado nas suas mãos está prosperando? Se não está prosperando, tem alguma coisa errada? Ou algum problema espiritual em seu coração? Por isso que eu digo, é muito fundo, irmãos. Muita coisa a gente vai ter que rever alguns conceitos que nós temos exercido como mordomos. Então lembra, Daniel, um outro mordomo espetacular. Tudo, ele foi levado por uma terra estranha, um costume estranho, um Deus estranho, mas ali continuou fiel assim ao seu Deus. E exercendo uma mordomia excelente. Onde Daniel chegou ali? Como presidente, como governador ali daquela região ali. Acima dele só estava ali o próprio rei. Irmãos, que exemplos assim a Bíblia nos traz. Conforme um escritor que diz em seu livro,
Mordomia é a responsabilidade diante de Deus de usar sabiamente para a glória de Deus os benefícios e recursos que Deus nos confiou. Vou ler mais uma vez, irmãos. Isso é segundo um escritor. Mordomia é responsabilidade diante de Deus de usar sabiamente para a glória de Deus o quê? Benefícios e recursos que Deus nos confiou. Estevão, mas o que Deus me confiou então? Tudo que você acha que tem, mas você não tem nada. E a gente vai ver mais para frente ali algumas coisas, e talvez alguns irmãos vão sair daqui impactados. Ao estudar ali, falei, puxa vida, a gente não tem nada, nada. Eu nunca vi ninguém morrendo e levando alguma coisa, como de fato não temos nada. Então lembra, responsabilidade diante de Deus de usar sabiamente para a glória de Deus os benefícios e recursos que Deus nos confiou. Infelizmente, esse assunto, por mais importante que seja necessário, irmãos, mordomia ou alguns ensinos sobre parte monetária deveria ser algo ensinado nas escolas. Porque vamos ser bem sinceros aqui. Quantos gostam de lidar com dinheiro? Ninguém? Agora vamos fazer uma pergunta. Quantos gostam de dinheiro? Eu gosto de dinheiro. Aí tem aquela questão, tem uns que gostam de dinheiro e tem uns que gostam de gastar dinheiro, que é uma coisa totalmente diferente. Geralmente aquele que gosta de dinheiro acima do normal já se torna uma pessoa avarenta. Aí tem aqueles que já gostam do dinheiro no sentido de gastar. Aí esses é aqueles mão aberta que não tem controle nenhum. Esses vão ser bons mordomos? Bons dispenseiros? Tudo que você coloca na mão dele, vai embora. E aí? No final... Desperdiçador. Exatamente, essa é a palavra. Sim, mas eu gosto de gastar. Quem não gosta de gastar? Claro que é bom comprar uma roupa, um sapato, algo que você deseja. Mas você já fez o orçamento para ver se aquilo ali cabe dentro do seu salário? Que é uma outra coisa que a gente... O extremo também é prejudicial, que é a avareza, né? Exatamente. Irmãos, tudo que Deus colocou nas nossas mãos aqui é para ser usado e não amado, como é o sentido do dinheiro que se torna depois avareza. Lá em Timóteo 6:10 a gente vai ler que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, eu vou procurar mais a fundo. Tem uma pesquisa aí que fala que dentro do meio evangélico cristão de igrejas fundamentalistas, de que a parte financeira dentro de um relacionamento matrimonial, a principal, 90% das causas de divórcios e tantas outras coisas ali que eu vou procurar mais a fundo ali, eu vi só por cima. Mas se uma área, se não for tratada com sabedoria e instrução diante que a Bíblia fala, com perdão da palavra, vira uma desgraça entre a vida do cônjuge, de toda a família, depois trazendo isso para a igreja, a sociedade, vira uma bagunça. Bom, até esqueci de falar, às vezes os irmãos têm alguma pergunta, pode fazer, tem alguma colocação, alguma crítica, coisa assim, pode falar que a gente está disponível a ouvir. Alguma pergunta talvez que eu não vou saber responder, prometo, vou estudar na próxima aula, vou trazer com todo o estudo, com todo esmero, com todo zelo também, mas fiquem à vontade. Lidar com o dinheiro é uma arte e nenhuma instituição ou órgão nacional se preocupa com essa área da vida da sociedade pública. Cá entre nós, se nas escolas tivesse educação financeira, seria diferente a nossa maneira de tratar o nosso dinheiro? Porque, vamos falar a verdade, com quantos anos os nossos filhos, não digo em particular por não ter, mas os amados irmãos que já são pais, com quantos anos seus filhos começam a ter contato com o dinheiro? O pastor Zé Alberto é o Natan, logo começou faz pouco tempo. Quem mais? Vinícius? Alguns outros jovens aqui, mas o fato é que hoje tem que trabalhar só a partir dos 18 anos. Foi instituído isso pela lei, mas não, nada impeça de trabalhar, ter seus trocados ali um pouco antes. Mas, irmãos, demora-se muito tempo para os adolescentes, jovens, ter contato com o dinheiro, saber da importância desse bem ali que não é primordial, mas é necessário para o nosso viver aqui na face da terra. Você precisa do dinheiro no dia de hoje? É uma moeda de troca. Você vai lá, você paga para a CPF a energia que você gasta. Você paga a sua conta de água pela água que você gasta. Então, de fato, o dinheiro é indispensável. Não tem como viver sem ele. Mas lembra, a gente está só dando uma introdução, não é o foco só o dinheiro, mas outras áreas também.
Então, se você tem filho, ou até mesmo entre família, esse é um assunto que você deve abranger com sua esposa, seus filhos também, no relacionamento de vocês em casa. Mostre a importância do dinheiro. Vocês, homens, pais, chefes de famílias que já têm uma experiência um pouco maior nessa área, ensina-os a usar devidamente, a usar da maneira correta, não desperdiçando e não amando também, como alguns às vezes caem para esse lado, mas usando de maneira correta, mostrando o verdadeiro valor que tem aquele dinheiro, não no sentido sentimental, é meu, não posso gastar, mas no sentido com que Deus quer mostrar ali para você. Já o nosso Deus se preocupa em nos ensinar a lidar com o dinheiro, recursos e benefícios de maneira correta, pois a Bíblia está repleta de passagens que nos ensinam a lidar com valores monetários. Talvez você nunca parou para pensar, mas a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, nos ensina em todo tempo a lidar com valores. Eu nunca tinha percebido isso, mas se você ler alguns textos ali, Deus está ensinando a função de administrador, a função de mordomia, a função de despenseiro, a cuidar bem de tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Até outra coisa que a gente tem muito errado em mente. Esse TV é meu, esse relógio é meu. Qual que é o primeiro pronome possessivo que uma criancinha aprende a falar quando é pequena? Meu, minha. Já reparou aquela criança que está brincando com um brinquedo ali? Chega uma outra criança e quer brincar com um brinquedo, o que é que a criança fala? Meu. Olha que pronome de possessão mais assim. A gente já vê ali aquela parte ruim das coisas, se agarrando a coisas materiais. É meu, é minha. Às vezes a criança vai dormir e dorme com aquilo agarrado, com medo da criança vir pegar ali ainda. E se você experimenta tomar, ainda começa a chorar. Mas olha como desde pequenininho, esses conceitos já são estabelecidos em nossos corações. Meu, minha. De fato, nada é nosso. Então, esse tipo de educação deve vir desde o berço também, ensinando que nada é nosso. Conhecendo a palavra, temos como obrigação sermos bons mordomos das coisas confiadas às nossas mãos. Irmãos, isso é muito sério, porque para todos que assim já conhecem a Cristo, Deus confiou algo em suas mãos. Quer seja pouco, quer seja muito, a diferença não é a quantidade. No sentido assim, claro, quem recebeu mais vai ser mais cobrado, quem recebeu menos vai ser menos cobrado. Não que não vai ser cobrado, mas você terá que prestar conta de tudo aquilo que Deus te deu a oportunidade de cuidar, de administrar aqui na face da terra. O que esperamos da lição com relação ao dinheiro, com relação à mordomia, com relação à administração dos bens e recursos de outrem? Esse outro a gente sabe que perfeitamente tudo é de Deus. Tudo assim é do Senhor, nada é nosso. Algum irmão rápido? 1 Timóteo 6:10. Dinheiro é o motivo de todos os tipos de males que se possa imaginar. Precisamos aprender a dominá-lo para que ele não nos domine. Olha o que fala lá em 1 Timóteo 6:10. Muito atual esse texto para os dias de hoje. Quem tem pode ler? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviam da fé e transpassam a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmão, quantas coisas negativas traz. Já reparou quando morre alguém que tem muito patrimônio, muita coisa em seu nome ali, e os filhos ficam naquela briga ali depois na hora da divisão? Se não tem um testamento ali pronto ali? Quantas coisas a gente vê, irmão matando irmão, e aquela desgrameira total ali por conta do dinheiro. Lembrando aí, Silvio, que não é o dinheiro em si o problema. Até lembro do irmão Plínio, sempre usando ele vendo nisso, né? Ele foi um bom administrador, a gente sabe. Ele falava, olha, é o amor ao dinheiro. Exato. O dinheiro, na verdade, para nós, o dinheiro é do diabo. O diabo fica sem dinheiro. Exatamente. O amor ao dinheiro é que é o problema. E vamos falar a verdade, nós temos essa tendência de amar isso aí. Né? Então, o amor ao dinheiro fica bem claro. Às vezes os irmãos pensam assim, mas eu nem tenho muito se é para poder amar o dinheiro, mas não é a quantidade que você tem. Talvez aquele que talvez não tem nada é aquele que ama mais ainda, ama aquilo que talvez nem tenha a quantidade que ali gostaria de ter. Mas é uma grande realidade, o amor ao dinheiro é algo terrível, e Deus abomina isso também. Tem um texto que diz, não me lembro agora em Mateus, não tem como amar dois senhores, amará um e desprezará o outro, não tem como servir a Deus e a Mamon, referindo-se ali à parte de
dinheiro. A questão agora é: mordomia cristã não envolve somente a área financeira do crente, mas toda a sua vida. A vida do crente deve ser uma só em qualquer situação. Irmãos, ali ministrando as matérias ali no seminário, infelizmente eu me peguei com uma vida dividida também. Porque a gente quer ser uma vida na parte financeira, uma vida na parte espiritual, uma vida na sociedade, quer ter várias vidas, parecendo um gato, com aquele punhado de vida, mas não é assim que funciona. Irmãos, a vida é uma só. É uma só como crente, uma só como salvo em Cristo, uma só como mordomo, uma só como administrador, uma só como profissional no trabalho que você exerce, uma só como pai, como marido, como filho, qualquer circunstância. A vida deve ser uma só. E para o estudo precisamos primeiro entender alguns planos de Deus, os princípios e alguns conceitos. Foi o que eu ainda falei no começo. Irmãos, tem certas coisas que a gente vai ter que quebrar do nosso alicerce, da nossa base, com relação a conceitos que nós mesmos estabelecemos, que não servem para ser mordomo. Se você continuar com esses alicerces, você pode até levar a sua vida, mas não vai ser segundo o que agrada, assim, o Senhor, como fala lá em Coríntios, que Deus quer nos encontrarmos despenseiros fiéis. Despenseiros daqueles que Deus fala: puxa vida, eu vou dar mais ainda para aquele amado ali, porque ele cuida bem. Quem não gostaria de receber mais porque está cuidando bem? E talvez aquele que não está cuidando tão bem daquilo que Deus já te deu, o Senhor está olhando lá de cima e fala: puxa vida, queria dar tanto mais para ele, mas ele não está cuidando um pouco que tem. Como vai dar conta de cuidar do muito, então? Então, primeiro ponto, início da mordomia cristã. Quantos aqui são salvos em Cristo? Amém. Se você é salvo em Cristo, você já teve uma experiência única, da qual é indescritível, nada pode explicar isso. É o agir do Espírito Santo ali trabalhando no coração do pecador. Irmãos, fomos salvos. Temos a salvação em Cristo Jesus. Isso ninguém nos tira. Nada, nada. Nem a morte, nada, nada. O que a salvação gera em nós com relação a Deus? O que a salvação gera em nós com relação a Deus? Que é o primeiro ponto ali. Devoção. A nossa salvação gera devoção a quem? A Deus. A nossa salvação gera devoção. O que é devoção, Estevam? Devoção é dedicar-se. Dedicação íntima. Se você conhece a Cristo como seu Salvador, você é um devoto assim ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dedicar-se a ter comunhão íntima com Ele. E a nossa devoção leva ao quê? Salvação leva a devoção, e devoção leva a... Muito simples também. Devoção leva a adoração. Nossa devoção nos leva a adorar assim ao nosso Deus. Então vamos por ordem. Somos salvos, agora somos devotos assim ao nosso Senhor, e a nossa devoção de dedicar-se a Ele nos leva a uma adoração. Mas eu já sou adorador. Bom, talvez o princípio que você tem como adoração está fora daquilo lá que está escrito em João 4:24, que a gente vai ver também que se você não é um verdadeiro mordomo, você não é um adorador também. Porque o verdadeiro adorador também é um verdadeiro mordomo, fiel assim ao nosso Deus. Salvação nos leva a devoção. Devoção nos leva a adoração. E a adoração nos leva ao próximo ponto ali. Adoração gera prestação de serviço de qualidade, assim, ao nosso Deus. Há uma boa administração diante de tudo que Deus tem confiado a nós. Em outras palavras, iremos prestar um serviço de qualidade, assim, ao nosso Deus. Nosso Deus quer qualquer adoração? Porque não é qualquer Deus, Ele é o Deus único, o Deus verdadeiro. Então Ele quer uma adoração diferenciada. Alguém, lá em João 4:24, rapidinho, quem achar pode ler. Não é qualquer adoração que nosso Deus assim requer. E isso está envolvido muito com parte de mordomia. Se servimos a Deus do jeito que a gente quer, ou se cuidamos das coisas que Deus tem nos confiado do jeito que a gente quer, ou nós não é mordomo, ou nós não somos adoradores. João 4:24, quem tem pode ler. Deus é Espírito, importa que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Você não pode ter nenhum grau de mentirinha, tem que ser em Espírito e em verdade. Assim, adoração ao nosso Deus. Se não somos verdadeiros adoradores, não somos bons mordomos. Talvez você se pegou nisso, puxa vida, talvez a minha adoração não está sendo
no nível que Deus almeja, que Deus espera da nossa parte, assim. E se essa parte de adoração não está de acordo com a vontade perfeita, assim, do nosso Deus, a parte de mordomia, que é que Ele espera que nós sejamos dispenseiros fiéis. Se Ele espera uma fidelidade da nossa parte quanto à parte de mordomia, como que está a nossa adoração? Então, irmãos, repare que sempre vai ter algo espiritual envolvido em tudo isso daí. Se a adoração não vai bem, a mordomia não vai bem. Se a mordomia não vai bem, a adoração também não vai nada bem. E o mais importante, tudo isso deve acontecer com um espírito voluntário. Você gosta de ser forçado a fazer algumas coisas? Eu não gosto. De jeito nenhum. Deus está forçando você a adorá-lo? Ele chegou aqui, ó, você me adora, eu vou te lançar um raio lá de cima e vou te arrebentar? Deus não fala isso. Deus quer de nós um espírito voluntário, que assim os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por gratidão, é por prazer, é por reverência, assim, ao nosso Deus, essa prática. Não por obrigação, mas por gratidão. Mordomia cristã só é possível ao conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Não tem como você exercer essa mordomia como dispenseiros fiéis, se primeiramente não conhecermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E ao conhecer a Cristo, conhecemos quem Ele é, Criador de todas as coisas, até a gente já vai ver aqui logo adiante assim. Tudo que foi feito, foi criado, foi feito por Ele. E tudo é dele. Agora entramos no segundo ponto. Mordomia cristã só é possível ao conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Então lembra, salvação gera o quê? Devoção. Devoção leva o quê? Adoração. E adoração leva o quê? Prestação de um serviço de qualidade. O que estamos fazendo aqui é um culto de prestação de serviço assim ao nosso Deus? Sim, também. Como é que temos chegado para adorar ao nosso Deus nos nossos cultos? Desanimado? Às vezes a gente está aqui, mas a cabeça está lá no serviço, pastor. Às vezes a gente está aqui, mas a cabeça está lá nas contas do mês agora que vai pagar, vai chegar o IPVA, vai chegar os impostos, tudo, e aquela coisa lá, assim, desse jeito, como é que faz? Mas fato é que é um tempo precioso que Deus nos prepara agora para poder dar um serviço de qualidade, assim, ao Senhor. Talvez, se você tem funcionário, ou se você não tem funcionário, você gosta de um serviço mal feito? Tenho certeza que ninguém aqui gosta de um serviço mal feito. De jeito nenhum. Às vezes ficou pelas metades, às vezes não fez do jeito que você fez, se mandou fazer A, faz B, se mandou fazer C, faz D, e fica aquela anarquia, Marcelo, e vai daqui, vai dali. E o nosso serviço que estamos prestando para com Deus? Está de acordo com o que Ele espera? Você, estou fazendo o meu melhor, mas o teu melhor é o que Ele almeja, está em espírito e em verdade, você está com aquele coração voluntário, aquele coração quebrantado para adorar ao nosso Deus como um serviço de qualidade assim ao nosso Deus? Pense nisso. O mordomo precisa saber de alguns conceitos bíblicos para exercer uma boa administração. Os irmãos ficam preparados com as suas Bíblias em mãos, que a gente vai ler alguns versículos agora. Tem uma imagem aqui. Aqui. O que os irmãos estão vendo ali naquela imagem? Uma família, um pai, uma mãe? O que aquela mãe e aquele pai estão falando para aquele filho ali? Também, esse daí também, com certeza. Um administrador mais assim está falando isso. Mas o que aquela mãe e aquele pai estão falando ali para aquela criança ali? Ô filho meu, esse filho é meu, esse filho é nosso, com certeza eles falando ali. Meu filho, ninguém pode tirar de mim ali. Naquele âmbito ali, naquele, claro, estão com orgulho ali, não um orgulho da parte negativa, mas estão satisfeitos com a bênção que Deus está oferecendo ali a eles, que é aquela criança. Aquela criança é filha daquela mãe, daquele pai? Sim. Agora vamos dar a pergunta. Eu perguntei, é filho daquela mãe, daquele pai? Aquela criança é daquela mãe, daquele pai? Aí já mudou. É filho, mas já não é mais do pai daquela mãe. De quem que é aquela criança? Do Senhor. Tudo é de Deus. Quem tem? Gênesis 14, 22. Olha o que é que fala ali em Gênesis 14, 22. Quem tem pode ler?
Gênesis 14, Então é difícil de achar. 22 é difícil mesmo. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantai minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Possuidor da onde, Marcelo? Dos céus e da terra. Dos céus, as estrelas, tudo o universo aí, da onde também? Onde a gente mora? Quer dizer que essa terra é de quem? Mas a gente acha que é nossa, né? Fala a verdade. Essa terra, aquele pedaço de terra ali onde eu moro ali, eu não sou dono, mas eu tô quase sendo dono ali já. Funciona mais. O terreno que você tem lá da sua casa, você acha que é seu. Você acha, né? Mas a verdade não é seu aquele terreno ali. Deus permitiu você construir e passar a escritura, tudo ali, mas aquilo ali não é seu. Você só está usufruindo, desfrutando. É um usufruto ali. Deus possuidor dos céus e a terra. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Quem tem pode ler. Primeiro Crônicas. Senhor, a magnificência, o poder e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos os povos. Tudo é de quem, pastor Reinaldo? Do Senhor. Do Senhor. Ah, irmão, cá entre nós. Nós temos esse conceito na nossa mente e no nosso coração? Fala a verdade. Vamos falar a verdade. Ô Senhor, tudo é teu. Ó, essa roupa aqui é do Senhor, esse sapato é do Senhor, esse relógio é do Senhor, até essa aliança é do Senhor. Nós temos esse conceito? A gente não tem, infelizmente, a gente não tem. A gente lê na Bíblia tudo, nossa, maravilhoso, Deus é criador, Deus é possuidor, Deus é tudo isso. Mas no meu coração ainda tem algumas coisas que é nossa, pastor. Ainda tem algumas coisas que é nossa. Uma ilustração não, um exemplo ali que a gente ouviu na matéria. Um pastor certa vez estava pregando em uma igreja, ele estava falando sobre princípios de mordomia também ali. E na ocasião, tinha uma família que estava a mãe e o filho, e o pai não estava no culto. E terminou o culto ali, o pai, o chefe daquela família, ele chegou para buscar a esposa e os filhos ali todo mundo cumprimentando o pastor, comentando sobre a mensagem. A esposa chegou para o marido e falou assim: puxa bem, eu descobri que eu não sou sua esposa. O rapaz já ficou assim meio cabreiro, né, pastor Dão? Mas como assim, sem graça, na frente dos pastores ali, tudo, todos os irmãos, tudo ali. Como assim, não é minha esposa? Aí nisso chegou o filho, chegou correndo: pai, descobri que o senhor não é meu pai. Puxa vida. Aí ele já ficou mais sem graça ainda. O que ele vai falar agora? Mas falando: pastor, o que o senhor está pregando aí? Aí a ilustração do pastor: puxa vida, fica perdendo culto, daqui um dia vai perder até a família também. Mas fato é, irmãos, que nem nossas esposas é nossa. Deus nos confiou para que pudéssemos fazer delas mulheres felizes, mulheres satisfeitas, mulheres que possam encontrar em nós o complexo um do outro assim, na vida conjugal, na vida a dois assim. Nossos filhos, pode ser filhos, mas não são nossos. São do Senhor assim. E assim possamos exercer esse princípio. Você pode só ler um versículo? Sim. Versículo Salmo 24, que é sempre mínico. Claro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Exatamente. Irmão, se fôssemos ver cada um... Tem algum irmão que tem algum outro versículo aí conhecido que diz mais ou menos nesse sentido? Que tudo é do Senhor? Tem vários versículos. Esse aí até, pastor, estava até marcado aqui também, que toda a plenitude, tudo é do Senhor. Gênesis, Salmos, ali quando o salmista está diante do Senhor ali, levantando toda a sua devoção, a gente vê claramente isso. Algum irmão tem algum outro versículo aí? Mas a Bíblia está repleta de versículos. Olha aqui, próximo ponto. Então lembra, temos alguma coisa? Nada. Nem meu carro que tá até no meu nome lá, registrado lá no Detran, tudo lá. Mas nem meu não é. Eu só usufruo dele. Mas agradecido seja o nosso Deus. Pastor Marcelo? Lembro muito bem do pastor pregando, instruindo, falando sobre a questão de que nada é nosso. Ele diz: olha, a prova disso, que nada é nosso, é a razão de nós pagarmos imposto. Também. Porque se nós pensarmos assim, esse quadrado que é meu,
você não pagar imposto, o que acontece? Vai ficar sem. O Estado vai lá e penhora. Exatamente. Porque a gente só está fazendo uso. Então, até mesmo o imposto é mostrando que não é meu, faço uso. Exatamente. E essa questão de tributos vai se estabelecer até na eternidade. Exato. Os reis da terra, da nova terra, levarão tributos, honra e glória para Jesus Cristo. Portanto, nem mesmo lá esse conceito de que é nosso, isso. Vai para nós. Realmente, até na eternidade, ali nos tempos futuros ali, tudo mostrando que tudo é do Senhor ali. Então, irmãos, tenha isso em mente, nada é nosso. Isso já vai mudar em muito o seu conceito. Nos aliviaria de muitos conflitos que a gente cria. A gente vive nesse mundo onde quer porque quer. Se a gente conseguisse, pela graça de Deus, colocar organizar com sabedoria, a gente sofreria menos. E desfrutaria mais. Melhor. Exato. Irmãos, igual o pastor falou, vamos tentar desfrutar mais do que Deus nos confiou, não do que é nosso. Desfrutar do que Deus tem nos dado, quer sua família principalmente, de ter o privilégio de poder estar servindo assim ao Senhor, de ter o privilégio de talvez ter uma casa, mesmo que não seja sua, que seja alugada, de ter uma roupa, de ter um prato de comida, e qualquer outra coisa. Seja satisfeito em tudo isso. Vai ficar muito mais leve. Nós quer carregar um fardo de tanta coisa, pastor, que nós não tem. E até briga, a gente até briga por causa disso. Um caminho aí que Deus fica importante é que a gente, na verdade, não sabe manusear as coisas. Fica pesado, não fica? Fica. Eu me vi nessa situação, falei, puxa, Senhor, um fardo tão levinho que eu poderia estar carregando, eu estou carregando essa bucha atrás ainda. Fica muito mais fácil quando reconhecemos que tudo é do Senhor. Algum irmão lá, Deuteronômio 8, de 10 a 18. Esse é um texto um pouquinho mais longo. Deus é quem nos dá força e vigor e saúde. Esse aqui é... Olha lá o que fala em Deuteronômio 8, de 10 a 18. 10 a 18. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de e não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se te acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha verdadeira. E no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza, e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, e jurou a teus pais, como se vê neste dia. Os irmãos perceberam o que Deus está falando ali? A seriedade do que Deus está falando ali é mais ou menos assim. Puxa vida, suei, batalhei, pastor, para construir a minha casinha, que com muito custo comprei o terreno, fui lá construir. Pastor, ali tem todo o meu suor derramado. Irmãos, cá entre nós. Se não fosse Deus para nos dar força, saúde, nós não ia ter nem suor para derramar lá construindo. E a gente fala que é o nosso suor. Mas tudo é a força que o Senhor tem nos dado. E aí Deus ainda falou, não é para esquecer, hein, que eu te dei força para adquirir riquezas para confirmar a sua aliança. E muitas vezes a gente fala no nosso coração, versículo 17, ah, Senhor, a minha força, a minha fortaleza, o meu conhecimento, a minha sabedoria que me fez adquirir tudo que eu tenho hoje. Ah, irmão, que miséria. Aí que o negócio vai ficar ruim, se já está ruim vai ficar pior ainda. Irmãos, tem que reconhecer que tudo é de Deus. E que se Deus nos permite ainda fazer alguma coisa, é porque Ele ainda está dando saúde para a gente. Está dando condição até mesmo de suar para poder trabalhar, trazer o sustento para casa. Mas aí a gente tem em mente que, Senhor, fui eu que fiz. O Senhor até ajudou umas coisinhas assim, mas
Foi eu que fiz tudo. Irmãos, isso é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa mente também. Nada é nós que fazemos. Tudo é o Senhor quem faz em nosso favor. Se você ver todo o capítulo 8 de Deuteronômio, é muito abençoador ali. Deus mostrando a condição. Deus quer nos enriquecer com bens materiais também. Não digo só espiritualmente, mas Deus quer que nós sejamos prósperos. Não que seja o principal motivo da nossa vida aqui na terra. Mas Ele quer nos ver bem no sentido assim, que em tudo possamos entender que é dele, que tudo possamos entender que é segundo os méritos dele e que nós somente administramos. Pastor, se a gente administrar melhor, vai dar para dar uma oferta maior ainda, promessa de fé? Com certeza. Vai sobrar um troco a mais. Puxa vida, isso aqui eu vou investir em promessa de fé. Não que a gente tenha que dar o restante, mas a gente vai ter uma mentalidade melhor. Falta 5 minutos agora, né, pastor? Bom, vamos parar por aqui então. Eu quero só deixar uma ilustração aqui. Não é uma ilustração, na verdade é uma tarefa. Vem saquinho aqui, pastor. Irmãos, talvez os irmãos vão... Os irmãos sabem o que é isso daqui? É uma semente, exatamente. É uma semente de milho isso daqui. Cada saquinho desse tem 2 sementes. Qual que é a aplicação de tudo isso? Eu até gostaria de falar a aplicação, mas qual que vai ser a tarefa para a semana? O professor não já está dando até tarefa, pastor, para você ver. A tarefa para a semana. Cada amado irmão vai pegar um saquinho desse com 2 sementes. Eu pus 2 porque de repente uma não vai nascer, tem a outra de garantia. Mas eu creio que vai nascer. É uma semente tratada, uma semente cara inclusive ainda. É a semente de milho. Mas vai ter que pagar por isso? Calma, pastor, calma. Calma aí. Ó. É os princípios de mordomia, calma aí. Qual que é a tarefa? Os irmãos vão pegar um copinho descartável. Pode ser o grande ou o pequeno, tanto faz. De preferência aquele maior, acho que é 300 ml. Vão fazer alguns furinhos embaixo, para não acumular água. Vão pôr meio copo de terra, ou um pouquinho de areia que você tem lá no teu quintal. Até na areia, só para ilustração, vai germinar a semente. Vai pôr a semente e depois vai pôr mais uns 3, 4 centímetros de terra também. E você vai plantar essa semente ali. O que um bom mordomo iria fazer? Provavelmente ele plantaria hoje, porque essa tarefa é para domingo que vem. Mas não vai dar nem tempo de nascer, vai. Com 7 dias ela vai estar, se for bem administrada, bem cuidada, ela vai estar com mais ou menos aí uns 3 centímetros. Puxa, Estevão, tudo isso. Tudo isso, não é mesmo, agrônomo? Exatamente, tem um agrônomo formado aqui, ele ajudou a confirmar isso daí. Então a tarefa é para domingo que vem. Pega o copinho, faz uns furinhos nele, põe um pouquinho de terra, pode pôr as 2 sementes, ou se você quiser pôr uma semente em cada copinho, pode ser também. Põe mais uns 3, 4 centímetros de terra e cuida. O que é que essa terra, essa semente precisa? Um pouquinho de água de vez em quando. Não é para encharcar também. Vai lá e deixa a terra úmida, para que ela possa encontrar boa condição para que possa ser germinada. E no domingo que vem, os irmãos trazem o copinho, chamem a família, a esposa, os filhos, para poder estar fazendo essa experiência. Tem várias aplicações. No domingo que vem, a gente vai mostrar as aplicações. E se os irmãos encontrarem alguma aplicação de algum texto bíblico também, os irmãos podem trazer também. Isso vai valer como crédito para a próxima tarefa também. Bem interessante também. O Natan, ajuda a distribuir aqui, fazendo favor. Pra cá. Aí depois, para não perder essa semente, você leva para a roça e planta lá, É quase, se os irmãos tiverem um canteirinho lá, quiser plantar isso... Ele vai fazer, dá semente para ele plantar lá, quando produzir, traz um milho para nós. Exato. Irmãos, isso aqui é tão próspero que cada semente dessa vai te dar mais ou menos 2 milhões. Não é de reais, é uma espiga bem grande. Cada semente dessa, não é mesmo, dinheiro agrônomo? É isso daí. Lá em casa a gente plantou 630 mil sementes dessa aí. A gente faz o plantio do milho ali, a gente plantou bastante, aí sobrou um pouquinho. E vai dar certo de fazer a ilustração. Alguma dúvida quanto à tarefa? Pega o copinho de 300 ml, faz uns furinhos ali com um palito, ou esquenta um garfo lá no fogo, faz uns furinhos ali. O garfo, mas o copo... Não vale deixar para a mulher fazer, não. Exatamente. Fala, irmão Ananis. Não é disso, bem não, é para cima não. 630 mil a gente plantou. Vem no saquinho escrito. Cada saquinho desse aí vem 60 mil. Eu não contei, não. Já veio escrito ali. A plantadeira conta. Vai contando ali. Tem toda uma medição também, mesmo se não viesse escrito, dava para saber
ali também. Os irmãos entenderam a tarefa? Por enquanto não, é só para uma ilustração. Agora se os irmãos quiserem colher uns milhões bem grandes, aí põe um pouquinho de adubo ali de crescimento da hora do plantio, depois na hora da cobertura. Se os irmãos tiverem uma horta lá, quiser plantar outra semente na horta para fazer o experimento também, vai ver que... E os irmãos que não tiver terra aí, vai no vizinho, pede um pouquinho emprestado, coisa assim. Mas não esqueça, traga o copinho com a semente germinada semana que vem. Lembra que o bom mordomo é aquele que cuida bem das coisas. De quem que é essa semente aí? Deus. De Deus. Deus me confiou a mim, agora eu estou confiando para quem? Para os irmãos. Então lembra que vai ser pedido conta dessa semente. Você não nasceu, mas nasceu porque não nasceu porque você não pôs a água, um pouquinho de água, não pôs bonitinho ali. Então lembra, traga a semente com o brotinho ali. E alguma dúvida sobre a aula, sobre o que foi falado no dia de hoje? Que não temos nada. Tudo é de quem? Do Senhor. Deus só nos dá força para que possamos cumprir o quê? A administração perfeita, que é a mordomia daquilo que é dele. E nada assim é nosso. Então que Deus os abençoe. Quantos dedos de terra põe acima da semente? Uns 3 dedos, 3, 4 dedos, é suficiente. Põe metade de terra no copo. O copo vai ser uns 10 centímetros mais ou menos, né? Põe uns 5 centímetros de terra, põe a semente. Não precisa socar não, só põe a terra por cima ali, joga um pouquinho de água e verifica todo dia se está seco, se está úmido, se tem que pôr um pouquinho a mais de água, um pouquinho a menos de água, para que no domingo que vem vocês vão ver, já vai estar o brotinho ali. Deus abençoe. Você já é uma terra boa no cemitério. Lá tem uma terra de qualidade lá. Ó, não vai deixar no banco da igreja aí também não, irmãos. Lembra de levar embora. Pode desligar, Rinaldo. Pode encerrar.